Então, pessoal, boa tarde, né, todos os nossos professores aí da Rede Municipal de Educação e Cultura de Conceição de Macabu. Essa palestra ela é destinada aos professores do primeiro ao quinto ano, então sejam todos os colegas muito bem-vindos. Nós já tivemos uma palestra pela manhã muito produtiva. Eu espero que essa também da tarde, né, vocês aproveitem, vocês interajam com a gente aí pelo chat do YouTube, fazendo considerações, fazendo perguntas, tá? A gente conta com a colaboração e com a participação de vocês para que possa somar, agregar ainda mais conhecimento nessa nossa jornada pedagógica. Quero agradecer também as nossas convidadas, a professora Chayane Ferreira dos Santos. A Chayane, ela é doutoranda em Cognição e Linguagem pela UENF, é mestre em Ensino e Suas Tecnologias pelo Instituto Federal Fluminense, pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Empresarial pelos Institutos Superiores de Ensino do SENSA, também é graduada em Pedagogia e é concursada como professora da Rede Municipal de Conceição de Macabu, e atua como coordenadora pedagógica na Gerência de Educação Infantil e Creche, né? E também é supervisora pedagógica do Ensino Fundamental 2 do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora. Também é docente do Ensino Superior em Pedagogia nas disciplinas de Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem. Então, a professora Chayane, né, muito obrigada pela sua participação. Percebam como é vasto, né, como é vasta a experiência e também a formação da nossa convidada. Também temos a presença da professora Thalita da Silva Ernesto, que também é doutoranda em Cognição e Linguagem pela UENF, onde também concluiu seu mestrado em Cognição e Linguagem. Também tem mestrado em Ciência da Educação pela Universidade Autônoma de Assunção e é especialista em Psicopedagogia e Pedagogia Empresarial pelos Institutos Superiores de Ensino do SENSA. Possui graduação em Pedagogia e tem experiência na área de Educação e Tecnologia. Também atua como professora, como orientadora educacional, né, no Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora. Então, pessoal, após as apresentações, né, e aos agradecimentos, eu vou iniciar, né, pedir para vocês iniciarem a fala de vocês. Agradeço também a professora Milene Gino, que está participando aqui com a gente, nossa convidada ilustre especial. E a palavra é com vocês novamente. Muito obrigada. Obrigada, Angelina. Gostaria de agradecer, né, a Angelina, minha colega de mestrado, né, estudamos juntas, tivemos essa oportunidade de estudar juntas no IFE, lá nos conhecemos, né, então, disso tudo que foi falado aí, né, na verdade, nós somos professoras, né, eu e Thalita já somos professoras há uns anos, estudamos juntas muito tempo, temos uma caminhada juntas, nosso currículo é até um pouco parecido. Algumas coisas, né, foram feitas em conjunto e a gente continua em conjunto, trabalhamos em conjunto, damos palestras em conjunto. Vocês vão perceber que essa palestra é muito mais um diálogo, uma conversa de professores para professores, né? Não nos colocamos em nenhum momento em uma posição diferente de vocês, porque estamos fazendo doutorado ou fizemos mestrado. São títulos, né, mas na verdade o ser professor, ele transcende tudo isso. Então eu quero agradecer mesmo a oportunidade de falar para vocês de Conceição de Macabu. Não conheço a cidade ainda pessoalmente, vou ter a oportunidade, talvez se estivéssemos em outro contexto, né, em algum momento que não fosse de pandemia, né, talvez esse contato fosse até presencial, quem sabe esse momento ainda venha a acontecer. Então, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, vamos interagir, a gente vai fazer uma troca, vocês podem participar, podem contribuir também, né, com o conhecimento de vocês ou com as experiências que vocês tenham para agregar. Thalita quer também falar alguma coisa nesse início, antes da gente começar a apresentação? Eu quero agradecer a Angelina pelo convite.
dizer que eu estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês. Falar para professores é muito maravilhoso, né? Eu sou professora, escolhi ser professora, tenho certeza que vocês também, e eu acho que essa troca faz, né, com que cresçamos. Então, eu tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa, e vamos continuar. Pode continuar aí, Chayane. Então, depois a gente vai dialogando. Show. Então, pode apresentar. Podemos começar aí apresentando o nosso PPT. Obrigada. O nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouco com vocês, dialogar, né, trazer algumas reflexões, na verdade, sobre o uso de metodologias ativas no contexto da Base Nacional Comum Curricular. Temos 2 desafios aí grandes, né? Falar de metodologias ativas, que não é algo tão simples, não é algo tão pequeno, mas nós vamos tentar realmente trazer uma leitura, uma visão mais globalizante sobre o tema. Tenho certeza que vocês já conhecem alguns pontos que serão abordados aqui. E a BNCC, né, que é um desafio aí para todos nós. Nós aqui em Campos também temos esse desafio, como a Angelina falou, a gente também trabalhou até o ano passado com a gerência de educação infantil e creche, então a gente teve que estudar muito esse documento, né, nos aprofundamos bastante na BNCC para entender os desafios, o que ela trazia de novidade para a gente, o que ela trazia de grande desafio, né? E aí a gente vai tentar perpassar por esses dois pontos, fazendo uma convergência, né, entre eles, apontando possíveis exemplos de práticas, algumas possibilidades aí dentro da prática de vocês. Continuando, então a gente vai conversar sobre a BNCC, um pouco mais, assim, não detalhadamente, o objetivo não é falar de todos os pormenores da BNCC, entrar na parte de todas as competências, vamos falar de forma muito genérica, porque o objetivo é falar mais da competência digital. Então, vamos falar da cultura digital, das metodologias ativas, e vamos, no final, relacionar um pouco da prática desses 2 itens, desses 2 assuntos, né? Então, pode continuar. Eu acho que para a gente começar, a gente pode fazer uma reflexão. A gente está vivendo um momento com grandes influências tecnológicas, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Nós fomos tomados pelas tecnologias, entendendo que ela está a nosso favor, ela vem favorecer a prática desse professor, a aproximação desse professor com os alunos. Então, a gente precisa começar a entender que cenário é esse que a gente está vivendo, qual é a direção que a gente tem que seguir. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quanto professor, que é o que eu faço, pode voltar, Helena, por gentileza, que é o que eu sempre busco, a gente tem que entender o seguinte: que aluno a gente deseja formar? E aí, quando a gente pergunta que aluno a gente deseja formar, parece que é uma coisa meio utópico, essa formação, ela está muito distante. Será que eu consigo, de fato, atingir em plenitude essa formação desse aluno? Então, como eu torno essa formação desse aluno mais palpável? Então, a gente precisa começar a desenhar um caminho a ser seguido. Quando você está na sua sala de aula, você faz escolhas no ato de ensinar. Você traz toda a sua experiência, né? Todas as suas vivências de sala de aula, todos os erros e acertos, né, que a gente acaba tendo. E junto com essa experiência, você traz a sua formação, os seus conhecimentos teóricos vividos, né, nessa formação inicial, juntamente com uma formação continuada, com que você vai agregando ao longo do tempo, né? Então, você junta isso tudo e desdobra, imprime isso na sua prática de sala de aula. E aí, quando a gente começa a pensar que ação é essa minha de sala de aula, a gente tem que entender que como a gente está ensinando o nosso aluno, e muito mais como a gente está ensinando o nosso aluno, é como eles estão aprendendo. Será que eles estão aprendendo? E esse ato de ensinar e aprender, ele tem que transformar esse aluno. Aquilo que ele aprende precisa ser
útil para ele. Precisa dar a ele, fornecer a ele uma visão mais crítica sobre o ambiente que ele vive, sobre a sociedade que ele está. Então, quando a gente pensa nesse avalanche dessa tecnologia, eu sou muito gestual, tá, gente? Então, não reparem as mãos. Então, quando a gente percebe essa invasão, esse avalanche de tecnologias na nossa vida, a gente precisa desenvolver em nós uma postura crítica sobre isso. Assim como nossos alunos também precisam entender que tecnologia é essa e como se posicionar criticamente diante dessa tecnologia. Nós não podemos ser engolidores, vamos dizer assim, de novidades. Não podemos. A gente tem que entender qual é o cenário, por que isso está acontecendo, quais são os benefícios, quais são os prejuízos e como agir. Então, o ato de formar o aluno envolve essa consciência crítica, desde o ato de ensinar até o ato de aprender. Então, Thalita, a gente está vivendo agora esse cenário completamente tecnológico e tal. Então, é ruim? É bom? Como assim? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa entender como essas tecnologias, elas interferem nas nossas vidas, nas vidas dos nossos alunos, nas nossas relações, nas nossas aproximações. Então, ensinar hoje requer, sim, o uso de tecnologia, seja ela digital ou não. Nós precisamos, o mundo está gritando a importância da gente pensar, da gente trazer para a nossa prática essa tecnologia. E a gente não pode limitar essa visão tecnológica. Eu não posso achar que um aplicativo é desenvolver uma visão crítica e é abraçar a tecnologia. Então, é esse caminho que a gente vai discutir hoje, né, Chayane? Nós vamos trocar um pouco isso hoje. E eu gostaria que vocês pensassem também em que tendência pedagógica inspira a sua prática. Nós passamos por várias tendências ao longo da história, e essas tendências sempre foram influenciadas pelo momento histórico que a gente viveram, né, e o que a gente vive. Então, a gente teve períodos onde, vamos pensar lá no momento industrial, onde o tecnicismo foi muito presente nas escolas, e o modelo tradicional também. Eles foram apagados? Não. A gente sabe que existem características dessas tendências que são fortíssimas na nossa ação hoje de sala de aula. Então, quando você quer sistematizar muito o conteúdo, isso aí é uma característica lá do tradicional. Então, elas estão presentes aqui hoje. Só que a gente precisa abraçar uma tendência que vai responder à exigência dessa sociedade. Mas não é dessa sociedade só de agora. Eu quero que vocês estabeleçam uma visão crítica. Não é a que a sociedade dita eu faço, ou a sociedade dita eu faço. Não. A sociedade dita, mas a gente vai fazer tendo uma visão crítica e levando esse aluno a uma reflexão crítica. Então, nós vamos estudar um pouco aqui, analisar que tipo de tendência mais inovadora é essa. E qual é a relação das tecnologias com essa forma de ensinar. Não basta você ir para uma sala de aula e colocar um aplicativo, porque requer muito mais, requer um conhecimento pedagógico sobre isso, né? Requer um domínio dessa ferramenta. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso para entender qual caminho a gente deve seguir. E, claro, sempre lembrando, professor, que você precisa desenvolver um olhar crítico para tudo na vida, porque senão a gente acaba reproduzindo muitas coisas e não, de fato, tendo um posicionamento, né, frente a todas essas novidades. Pode passar, Márcia, por gentileza. Então, o nosso ponto de partida é a BNCC. Por que é a BNCC? Porque a BNCC é uma diretriz, né, é um documento normativo obrigatório que veio para dar uma direção quanto à educação a todas as escolas. Ela não é um currículo, tá? Ela apenas é uma diretriz. E ali, ela vem, não tem como a gente discutir sobre tudo isso agora, ela vem traçando, né, determinados caminhos para a educação infantil, fundamental, ensino médio, para todo o ensino regular. Mas antes disso,
ela traz 10 competências. 10 competências gerais que precisam ser trabalhadas ao longo de todo o ensino regular. Essas competências gerais, eu não vou detalhar todas elas aqui, porque nós vamos apenas trabalhar hoje com a competência cultura digital, que vocês já vão ver que é muita coisa. Então, quando a gente aborda a cultura digital, a gente tem que entender que isso é uma responsabilidade, o desenvolvimento dessa competência é uma responsabilidade de todo o segmento, de todos os segmentos, desde a educação infantil. Meu Deus, educação infantil, trabalhar com cultura digital? Sim, existem caminhos. Hoje nós vamos voltar, né, para o ensino fundamental, vamos nos voltar para o ensino fundamental, mas tem sim a possibilidade, isso pode ser feito. Então, vejam bem, competência é algo muito complexo de ser desenvolvido. Não é de uma hora para outra. É um ato que deve ser frequente nas nossas ações de sala de aula. Porque a competência é como se fosse um grande nó. E aí é como se a gente estivesse aos poucos tirando esses nós para resolver essa grande competência, solucionar, fazer essa competência acontecer. Então ela envolve conhecimentos gerais, ela envolve conhecimento específico, conhecimento da matéria, é uma articulação de valores, né? É uma articulação de atitude. Então, para a gente tornar um aluno e ser um professor competente na cultura digital, a gente precisa articular a teoria do que é tecnologia, do que é cultura digital, como que isso vai para a prática. A gente tem que articular as habilidades socioemocionais, como lidar com isso dentro de uma sala de aula, porque os nossos alunos, né, eles não, como que eu vou dizer, eles vivem uma sociedade tecnológica, eles nasceram numa sociedade tecnológica. Eu não gosto muito de usar nativo e imigrante, porque Mark Prensky já caiu um pouco com esse termo, no sentido de falar que hoje é uma sabedoria digital. Todos nós, né, conseguimos aprender, dominar todas essas teorias que estão aí dentro do universo da tecnologia. Então, ser competente requer muita dedicação nossa, né, para conosco mesmo, né, para com a gente mesmo, desculpa, e com os nossos alunos. Então, não vou me adentrar muito nisso. Chayane vai começar a explicar aí que cenário de cultura digital é esse que a gente está vivendo e que são as exigências dessa BNCC para a gente levar para a nossa sala de aula. Vamos dar continuidade aí, Milena. Obrigada. Quando a gente pensa em cultura digital, né, que ela está muito relacionada à competência número 5 da BNCC, que são 10 competências, né? A gente primeiro, como professor, a gente pensa num grande desafio, que é ter o domínio, porque para a gente conseguir desenvolver a competência com os nossos alunos, parte de mim. Eu, como professora, eu sou competente digitalmente, né? Quando eu falo digitalmente, eu não estou falando apenas de recursos, mas eu tenho as ferramentas necessárias para conseguir desenvolver, dar elementos, instrumentos para os meus alunos se desenvolverem digitalmente. Então, nós estamos no momento, né, enquanto formação de professores, os professores que estão vindo, que estão na formação mais recente, né, eles terão, pelo menos os documentos vão exigir que as licenciaturas tenham uma formação mais específica voltada para esse currículo digital, para o uso das tecnologias de informação e comunicação. Porque a própria BNC Formação, ela exige isso, né? Ela foi totalmente feita em relação com a BNCC, então, os professores formados recentemente tendem, né, a ter mais disciplinas dentro do seu estudo que deem uma preparação mínima. Mas a gente pode pensar assim, então eu não tive essa disciplina, não fui formado para isso, não estou preparado, então não vou fazer, não tenho como fazer. E aí vem o que a gente chama de formação continuada, que é o que vocês estão tendo a oportunidade de ter aqui em Campos a gente também faz com os nossos professores, nas nossas escolas públicas e particulares, por quê? A gente tem que continuar estudando, a gente tem que continuar se formando, né, para que a gente consiga realmente chegar
a desenvolver essas competências com os nossos alunos. Como o Thalita falou, a competência realmente é um nó, é algo complexo, né? E dentro dessa competência tem a cultura digital. Dentro dessa competência digital, esse domínio que os nossos alunos têm, tem a cultura digital. E aí, essa cultura digital, ela é evidentemente produto de um momento, como o Thalita mesmo sinalizou, né? É um momento social em que a gente vive, em que nós somos digitais, né? A nossa escola, a escola que era a configuração antiga de escola, né? Existem alguns autores que falam que essa formatação não vai retornar, né? Porque nós estamos numa configuração muito diferente. As nossas escolas hoje estão dentro do computador praticamente, né? A gente está tendo esse contato aqui, assim como os nossos alunos também estão nas aulas síncronas, por exemplo. E aí, nós fomos, na verdade, imersos nessa realidade. A escola teve que migrar para esse ambiente digital, sem muitas vezes o professor ter um mínimo de preparação anterior. Mas a gente teve que. Então, muitas vezes, a necessidade fez com que a gente corresse atrás de elementos que a gente não tinha. E é o que a gente vai continuar fazendo para desenvolver essa cultura digital nos nossos alunos, né? Buscar as ferramentas que eu não tenho, que eu preciso ter, para ajudar o meu aluno a se desenvolver, porque é realmente uma responsabilidade nossa enquanto escola, né? É necessário que o nosso aluno hoje consiga identificar, por exemplo, uma coisa mínima, que a gente às vezes tem uma dificuldade. O que é verdade e o que é mentira dentro das redes sociais, por exemplo, né? O que é fake news ou o que é realmente uma notícia real. Então, mas como que eu vou conseguir fazer com que o meu aluno entenda ou ele consiga identificar? Existe uma caminhada que pode ser feita dentro da escola, como a Thalita falou, desde a educação infantil, através de atividades, através de práticas, de dinâmicas, que levam a uma construção, né, para que esse aluno ele tenha a competência de conseguir, por exemplo, identificar o que é fake news ou o que é uma notícia verdadeira, né? E aí, o que vem a ser a definição de cultura digital? É um conjunto de práticas, costumes, formas, né, de interação que acontecem por meio da tecnologia, como a internet, por exemplo, que facilita nessa comunicação. Na verdade, a cultura digital ela tem muita relação com o momento que a gente vive de volatilidade, é um momento de as informações são muito rápidas e precisam ser rápidas. Os nossos alunos querem respostas imediatas, os pais dos nossos alunos querem soluções imediatas. Vocês com certeza vivem essa realidade também, desse excesso de informação que a gente tem muitas vezes, e uma velocidade muito acelerada, tudo muito, muito rápido, tudo tendo que ser resolvido de uma maneira muito rápida. Então, a tecnologia, né, ela trouxe essa velocidade, ela trouxe os benefícios e, obviamente, como tudo, também tem os pontos que precisam de ajustes, de adaptação, né, nesse ambiente dessa cultura digital. Pode descer um pouquinho. O que essa cultura digital coloca, né, como desafio para o professor, né, como desafio para a escola? Ela nos diz que o aluno, ele deve aprender, né, dentro da escola, ao longo do seu percurso educacional, ele tem que ter domínio do universo digital, compreender de pensamento computacional e os impactos que essa tecnologia tem na vida das pessoas. E aí, pensando no que a gente precisa desenvolver com os nossos alunos, vamos pensar no que nós, enquanto professores, né, enquanto sujeitos, precisamos também ter esse domínio. Por exemplo, os bancos, né? Vamos pensar nos bancos ou até mesmo no comércio. Será que eu, como professora, tenho facilidade de resolver os meus problemas, as questões financeiras mesmo, por exemplo, fazer uma transferência, consigo resolver tudo que o aplicativo do banco me oportuniza, eu tenho essa facilidade de resolver por ali, de solucionar por ali, ou eu tenho um receio, por exemplo, da tecnologia, eu ainda não tenho esse domínio, eu tenho medo do que pode acontecer. É só um exemplo para a gente pensar como a gente estabelece essa relação com a tecnologia, porque ela veio para facilitar muito a vida, tanto a nossa vida, né, enquanto cidadão na sociedade, quanto a vida do professor. Hoje nós temos inúmeros instrumentos, ferramentas tecnológicas que otimizam o nosso trabalho enquanto professor, que corrigem atividades, por exemplo, para a gente, que nos dão soluções prontas para determinadas coisas que antigamente nós passávamos horas e horas para poder fazer. Isso é a praticidade, é o que a tecnologia traz de resolução, de utilidade, e que muitas vezes nós não temos esse conhecimento,
ou temos uma relação de receio, de medo do novo, né, daquilo que a tecnologia, como é algo às vezes desconhecido, a gente muitas vezes tem medo, prefere não conhecer. Então, esse espaço que a tecnologia nos traz, ela precisa ser de domínio meu enquanto professor, para que eu consiga, de fato, ter essa oportunidade de desenvolver isso com os alunos, de alcançar os alunos de forma efetiva mesmo, levando a esse desenvolvimento da cultura digital. Pode descer um pouquinho? Voltando só lá um pouquinho, eu gosto muito de fazer uma reflexão, e eu gostaria, assim, que vocês realizassem essa reflexão com a gente, porque nós temos um compromisso muito grande como professor e com os nossos alunos. A gente tem uma realidade de prática de sala de chão mesmo, de sala de aula no público, e a gente tem uma realidade de particular. A gente viu, né, nesse momento, o quanto os alunos, né, que estudam em escolas particulares, eles acabaram sendo privilegiados em muitas questões por terem mais recursos financeiros, e o quanto, né, os nossos alunos das redes ficaram sem esses recursos, vamos dizer assim. Então, a gente pode partir de um ponto de que a cultura digital, ela envolve todo mundo. Ela envolve aqueles que estão nas escolas particulares e aqueles que não estão nas escolas particulares. É difícil a gente ver pessoas, pelo menos um familiar, que não tenha um celular, que não navegue no WhatsApp, que não navegue no Instagram. É difícil a gente encontrar pessoas, eu estou falando de qualquer situação econômica, que não esteja integrado nessa cultura, que não use um aplicativo, ou então que não seja motivado a usar para resolver questões de banco, ou ainda não tem esse conhecimento. E quando eu digo que é uma responsabilidade muito grande nossa social, um compromisso nosso social, por muito tempo os nossos alunos, a internet não é de agora, existe um marco da internet, né? Então ela já entrou nas nossas vidas já há um tempinho. E por um longo período, né, e até hoje, as escolas não, em geral, todas as escolas, elas não ainda tinham essa preocupação de uma alfabetização e de um letramento digital. Os nossos alunos, por menor que fosse, né, a interação dentro da cultura digital, eles não foram educados para isso. Eles não foram ensinados a lidar com esse mundo. Então, por isso que Chayna, quando cita o exemplo de uma mensagem que às vezes chega e a gente replica, porque muitos de nós não fomos ensinados a entender o que é um fake news, né? A selecionar essas informações e não replicar aquilo que a gente não tem certeza. E não só isso, isso é um exemplo. Então, dentro dessa cultura digital, a escola ela ficou muito distante de pensar nesses alunos, de ensinar esses alunos a entender que o universo é esse, seja ele particular ou público, quem tem condições ou quem não tem. Todos nós estamos envolvidos por essa cultura. E aí eu volto à primeira reflexão que eu fiz aqui, que esses alunos vamos pensar na nossa rede agora, esses alunos, eles vão estar daqui a um tempo dentro de dentro de um mercado onde as profissões vão exigir dele um pouco de conhecimento tecnológico. E ao longo da vida escolar dele, ele foi privado. Ele foi esquecido. Foi esquecido de ensinar a ele essa linguagem que está dentro da cultura, esse letramento e essa alfabetização. Porque a gente sempre se limita, né? A gente sempre tem um limitador, melhor, que é a falta de condições, né, dentro dessa escola. Mas falta de aparatos tecnológicos, falta de internet, falta de tudo.
enquanto muitos alunos, apesar disso ainda está começando a ser um movimento dentro das escolas particulares, dessa alfabetização e letramento digital, eles têm mais recursos. Só que isso não pode ser o nosso impedidor de dar o nosso primeiro passo, porque a gente não pode deixar que os nossos alunos da rede pública fiquem aquém daqueles que têm condições, porque senão a gente vai estar contribuindo mais uma vez para a desigualdade. Então, eu, como professora, que estou no chão da escola pública, na sala de aula da escola pública, eu não vou ter uma internet, não vou ter, é uma realidade, pouquíssimas salas de tecnologia, de informática, não sei como vocês chamam, que tem. Os nossos alunos não têm essas condições, mas de que forma a gente pode começar a fazer o letramento e a alfabetização digital dentro da nossa sala de aula? Qual é o mínimo? Vamos dar o primeiro passo. Então, estar nessa cultura digital, envolvido por essa cultura digital, é pensar na ponta, é pensar no nosso aluno, que precisa ser letrado e alfabetizado nesse mundo digital, para que ele seja uma pessoa de oportunidades lá na frente. E ele consiga, né, não se igualar, não é questão nem de se igualar, mas de ter a oportunidade de conquistar o seu espaço dentro de um mercado que com certeza vai ser tecnológico. Inúmeras profissões vão deixar de existir, novas estão surgindo, e a gente tem que preparar esse aluno para o que está por vir e o que já é. Então, eu sei que foi um caminho longo, mas eu queria só, é uma discussão muito longa, mas só para a gente começar a mexer dentro da gente. Eu, professora, eu quero que os meus alunos tenham as mesmas oportunidades. E eu tenho certeza que vocês também. Então, Thalita, eu tenho um compromisso, antes de ser uma servidora pública, porque eu sou servidora pública com muito orgulho, eu tenho compromisso de fazer alguma coisa pelos meus alunos. E eu vou falar, a nossa classe de professores, nós somos desbravadoras. Olha aqui vocês, continuando uma formação, querendo aprender, querendo conhecer mais um pouco, sabendo que não é fácil, sabendo de todas as limitações, mas vocês querem, sendo remunerada por isso ou não, contando tempo ou não contando tempo, vocês estão aqui. Então isso é muito legal. Mas pode continuar, Chana, eu não vou me estender. Não, isso é muito forte mesmo, né? Nós que somos professores, trabalhamos com formação, é muito forte a gente perceber realmente que nós temos professores que são engajados, que querem. E a gente encontra na rede municipal, a gente trabalha na rede municipal aqui de Campos, a gente encontra muita gente assim, que quer aprender, que quer fazer, que com um nada, de onde não existe nada, aquela pessoa faz alguma coisa que você fica encantado, e você muitas vezes, até comparando mesmo, você pensa assim, nossa, olha o que esse profissional com quase nada fez, e olha esse outro profissional que muitas vezes tem muito mais e não faz. Então, nós, professores, é que podemos fazer realmente essa diferença, né? Que podemos fazer esse processo de transformação, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu trabalhei muito tempo numa comunidade aqui em Campos, uma comunidade difícil, uma comunidade carente, em que o tráfico de drogas era, assim, muito presente, e a gente conseguia ver que o professor dentro daquela comunidade, dentro daquela realidade ali, ele alimentava sonhos. Ele não só ensinava português, matemática, história, geografia, né? A gente não só ensinava isso, mas ele era capaz de fazer o aluno acreditar de que ele podia ir além do que aquilo que de fato estava sendo, de repente, oportunizado naquele ambiente onde ele morava. Então, assim, isso que Thalita falou é muito real, né? Dessa força que realmente que nós professores temos. Tivemos que ter uma força de reinvenção muito grande a partir do ano passado, e continuamos nessa reinvenção, porque o que tem de professor reclamando que ele não pode trabalhar, como vamos dizer assim, como ele trabalhava, ele se sente limitado porque os recursos são menores, o acesso é mais difícil, porque não tem contato direto e diário com os alunos, mas ele quer fazer alguma coisa. Então, a cultura digital ela é de fato uma missão. Se vocês pegarem a BNCC para detalharem profundamente, né, nas pesquisas a gente conseguiu perceber que tem mais de 10% de habilidades, em média, né, 10% de habilidades que contemplam especificamente a tecnologia. Dentro de um universo de não sei quantas competências, que me fugiu o número aqui agora, ao todo que tem na BNCC,
10% delas contempla especificamente o aspecto tecnológico, né, a cultura digital como um elemento necessário. Então, não temos como retroceder mais, né, a educação, ela é daqui para frente. A tecnologia, ela não tem como a gente processar mais a educação distante desse processo tecnológico, né, distante dessa tecnologia que invadiu a nossa sala de aula, por lado bom, por algumas coisas ruins que a gente precisa realmente, né, orientar, mas por que muitas vezes nós temos alguns caminhos que são equivocados? Porque os alunos realmente não foram orientados. Há um tempo atrás, o que era a tecnologia na escola? A aula de informática. Nós passamos por esse processo de aula de informática, aprendemos a mexer no Word, aprendemos a mexer no PowerPoint, aprendemos a mexer no Excel. Isso é importante? É importante também. São ferramentas necessárias. Imagina um professor trabalhar hoje, por exemplo, sem ter domínio dessas ferramentas mínimas, sem conseguir formatar um Word, sem conseguir preparar uma apresentação, sem conseguir fazer planilhas no Excel, sem conseguir fazer leitura de símbolos, por exemplo, porque quantos e quantos recursos de apresentação, de conferência online nós conhecemos de março do ano passado para cá? Muitos. E se vocês pararem para pensar, a gente intuitivamente compreende como eles funcionam. Por quê? Porque existem símbolos. É como se fosse uma linguagem que eles têm, que é uma linguagem semelhante. E é uma linguagem, o entendimento desse espaço é uma habilidade que pertence à cultura digital, que é entender esses símbolos, essas conexões, por que a gente sabe que nesse telefonezinho, por exemplo, do Google Meet, que é onde nós estamos, né, para poder fazer essa conexão com vocês, significa desligar a ligação. Porque a gente sabe que em outros ambientes, no Zoom ou em outros espaços que nós frequentamos, existe uma linguagem de símbolos que permeia o ambiente de internet, o ambiente tecnológico. E a leitura desses símbolos, dessas conexões, está também relacionada à cultura digital. Então, se a gente parar para ler aqui esses 3 itens, o primeiro fala de quê? Compreender e utilizar tecnologias de forma ética, reflexiva, e aí vem a questão das fake news, de que maneira utilizar esses recursos de comunicação, de que maneira utilizar as redes sociais. Um assunto que a gente tem ouvido muito é a cultura do cancelamento, né? E somos nós que produzimos a cultura do cancelamento nas redes sociais. Então, muitas vezes, educar o aluno digitalmente é também fazê-lo entender que esse tipo de atitude na internet tem prejuízos para a vida da pessoa, né? Como fica a mente de uma pessoa cancelada na internet, né? Então, é importante a gente realmente levar essas discussões, porque isso é algo real, isso está presente entre os nossos alunos, adolescentes, crianças também. Então, um outro objetivo é se comunicar, acessar e disseminar informações verídicas, né, principalmente, porque as informações mentirosas, fake news que estão espalhadas nas redes sociais, elas movimentam e elas mudam muito as decisões muitas vezes sérias, que envolvem decisões políticas, muitas vezes são contornadas, são emboladas, vamos dizer assim, com as mentiras, fake news que acontecem aí de forma disparada, né? Produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo na autoria e tanto na vida pessoal quanto na vida coletiva. Porque se a gente pensar, eu pensando nos meus alunos, eu trabalho com adolescente no Ensino Fundamental 2, e a gente está retornando, né, as aulas, assim como vocês aí também, e aí a gente pensa assim, grupo de WhatsApp é problemático, né? Grupos de WhatsApp dos alunos com professores, complexo, né? Então, assim, existem normas mínimas de respeito dentro de um grupo que é coletivo, para que você não ultrapasse o respeito, o limite, qual é o horário que eu posso estar mandando mensagem, qual o objetivo daquele grupo de comunicação. Então, esses detalhes, eles existem na nossa realidade, mas os nossos alunos não foram educados para utilizar, assim como nós também não. Nós não sabemos qual o código, né, qual o código ético de utilizar essas redes sociais. A gente está construindo essa experiência, porque não existe essa formação ainda, nós não fomos preparados para isso. Estamos aprendendo na prática e temos a missão de preparar os nossos alunos, né, que estão aí nas nossas mãos. Pode passar.
E aí, dentro de cultura digital, nós temos, né, o letramento digital, que é esse entendimento de leitura e escrita de contextos digitais. Por exemplo, esse exemplo que eu passei para vocês, de entender esses símbolos, de ler esse espaço, por exemplo, em que nós estamos, de entender as funcionalidades, o que cada ícone aqui me diz, né? A cidadania digital, que é o uso responsável da tecnologia, é o uso responsável das ferramentas tecnológicas por parte dos nossos alunos e nossa também, enquanto professores, e enquanto muitas vezes orientadores, porque na família esse tipo de orientação muitas vezes não tem, né? Não existe esse cuidado de vigiar que horas que esse aluno está tendo acesso a essa internet, que tipo de conteúdo ele está conseguindo acessar, o que ele está tendo contato com essa internet, que é um mundo, o celular é um mundo, né, na mão dos nossos alunos, e a gente precisa realmente dar alguns direcionamentos para que eles utilizem esses recursos da melhor forma possível, de uma maneira que faça, que leve a um crescimento, a um aprendizado. Quando falamos de tecnologia e sociedade, nós estamos tratando, né, de avanços nas tecnologias de comunicação e o significado disso para as pessoas, né? O que significa esse avanço? O que traz isso de impacto na nossa vida, né? O que traz o impacto de eu estar, por exemplo, hoje só trabalhando de forma remota? O impacto que traz eu conseguir realizar todos os meus procedimentos aqui pelo aplicativo do banco, resolvo minha vida toda ali dentro. Qual é o impacto disso, o que eu ganho, o que eu perco, né, com todo esse avanço? E a tecnologia digital também aborda formas diferentes de representação desse mundo digital e o domínio de hardware e software. E aí a gente pensa assim, meu Deus, quando a gente ouve, né, domínio de hardware e software, a gente pensa assim, como que eu vou ter domínio de elementos dentro do computador? Coisas que eu nunca na escola aprendi a mexer. São coisas simples, muitas vezes, que a gente precisa entender para poder resolver determinados problemas. Por exemplo, né, essa transmissão que a gente está tendo aqui agora, nós estamos em um ambiente, né, que é o Google Meets, e vocês estão recebendo o retorno dessa informação por uma rede social que é o YouTube. Quem faz essa conexão, por exemplo, é um técnico de informática, né? Ele é um técnico de informática que aprendeu, que sabe fazer essa troca, essa transição. Só que nós, professores, por exemplo, muitas vezes vamos precisar desse recurso para diferentes situações, para produzir algum seminário, para poder apresentar alguma coisa dos nossos alunos. E aí a gente às vezes acha assim, cara, isso deve ser muito complexo. Quando a gente vai entender o funcionamento, quando a gente busca, futuca daqui, futuca dali, a gente vê assim, nossa, é isso? A gente também consegue fazer. Então, essa coisa do computador sempre foi, muitas vezes, uma cultura um pouco afastada da gente, esse domínio de como funciona. Há um tempo atrás, no início, lembro dos meus pais até, né? O medo de mexer em alguma coisa no computador e dar algum problema. O medo de colocar numa tecla aqui e perder tudo. Por quê? Porque era um novo. É um instrumento novo. Então, agora, a gente, como professor, a gente também tem que buscar essas informações, esse conhecimento de alguns elementos básicos, né, para que a gente consiga entender o funcionamento de determinados recursos que a gente utiliza, até para ajudar o nosso aluno. Porque, às vezes, você fala assim, entra num jogo, que eu aprendi a fazer um jogo aqui legal, vamos trabalhar gamificação, eu fiz um curso, vamos lá. Você vai lá e projeta na sala, joga o link para o aluno entrar. Aí começa o celular, não consegue entrar. Professora, eu não estou conseguindo entrar não. Mas como não é? Só clicar no link que você vai entrar. Mas eu não estou conseguindo não. Se você tiver um conhecimento mínimo, você vai tentar buscar, mas por que será que não está indo? Será que é alguma questão da conexão? Será que o celular dele não tem capacidade para poder acessar isso? Como que está a memória desse aluno? Você começa a buscar possibilidades para entender aquele problema e tentar solucionar. Agora, se você não tem conhecimento nenhum, não tem mínimo do mínimo, o que vai acontecer? Então tá, você não está conseguindo não, então deixa, faz depois. Você acaba limitando, vamos dizer assim. Isso que a gente está falando aqui não é que a gente vai ter que virar técnico de computador, técnico em informática, porque a gente realmente, existem coisas muito específicas que realmente o professor apenas não vai conseguir ter domínio. Mas a gente está falando das ferramentas básicas, aquilo que é elementar para você poder conseguir
usar determinados recursos, utilizar determinado software, por exemplo, com os alunos em sala de aula ou até mesmo no computador. Então, são conceitos mínimos, né? Conhecimentos assim, básicos. Essas informações, se vocês virem a referência aí, ela foi retirada do CIEB, né? O CIEB, ele é um centro de inovação, e aí lá tem inúmeros materiais, textos, apresentações que falam dessa cultura, dessa tecnologia na educação e que, de repente, pode ser um elemento para quem desejar de aprofundamento, um ambiente de estudo, porque lá tem realmente muitas coisas legais mostrando a importância dessa formação do professor, trabalhando com temas que são relevantes para a gente. Então, quem, de repente, quiser né, desenvolver um pouco mais desse assunto, pode acessar esse portal aí, que ele tem bastante coisa legal. Pode descer um pouquinho, Helena. E aí, a gente vai, né, concluir essa parte, vendo o que a BNCC coloca para a gente como necessidades relacionadas à competência digital, né? Então, ela coloca aqui o que nós devemos oportunizar para os nossos alunos ao longo das nossas aulas, incluir diferentes dispositivos, para viabilizar diferentes práticas, uso de aplicativos, software. Isso por mais que não seja somente isso, como a Thalita também falou no início, isso também faz parte, né? Então, é importante que a gente tenha esse domínio. Utilização, por exemplo, de redes sociais, né? Não o uso das redes sociais pelas redes sociais apenas, mas o uso, de repente, pedagógico, uma experiência prática que seja interessante com o uso dessa ferramenta, para que eles consigam ver as potencialidades que as redes sociais têm, não apenas como um caminho de saber da vida do outro e tudo mais, né? O ensino, ele deve fomentar também a participação dos estudantes em grupos de comunidade, interesse. Então, vejam que não é só voltado para a tecnologia, a ferramenta em si. A BNCC também pede a participação em comunidades, a troca em grupos, que tem a ver com a cooperação, que tem a ver com o princípio de estar em grupo, de trabalhar em grupo, de você não ser aquela pessoa totalmente voltada só para uma realidade, que você consiga ser flexível. Então, tudo isso são elementos importantes para esse profissional do futuro, né, e que tem relação com essa competência, com toda essa cultura digital. Pode passar, Milena. Outro item que a BNCC traz, né, refletir sobre os riscos e oportunidades para o público, produção e compartilhamento de conteúdo na internet. É importante a gente discutir sobre esses assuntos com os nossos alunos, né? O que eles postam? Que fotos esses alunos postam? Que mensagem os meus alunos passam em suas redes sociais? Será que o que eles escrevem, as coisas que eles curtem, aquilo que eles repostam, realmente, eles querem dizer realmente coisas relacionadas à sua crença individual, aquilo que eles acreditam, ou eles são levados realmente no que está aparecendo na mídia, no que está acontecendo na mídia? Então, é importante discutir isso também, porque todos os nossos alunos praticamente estão imersos, né, nas redes sociais, eles fazem parte desse ambiente, eles estão ali curtindo, comentando, compartilhando. Então, é importante que a gente discuta, leve uma reflexão para o conteúdo que eles estão postando, né? A gente trazer mesmo a discussão, esse compartilhamento excessivo que a gente vê muitas vezes de acidentes, por exemplo, né? Pessoas feridas. Às vezes tem muita gente que não se preocupa em ajudar, mas se preocupa em filmar, em produzir um conteúdo. Para quê? Por causa de uma curtida? Porque vai ser compartilhado não sei quantas vezes aquele vídeo que eu fiz? Então a gente tem que levar o aluno a essa reflexão, a essa relação mesmo com a questão ética, né, com a questão da moral, a construção mesmo desse sujeito. Estabelecer diálogos também, né, com prática. Sobre o que falta, o que tem, o que não tem, como fazer, é o que vai ser, o que vai ajudar a gente a dar os passos. Porque a gente está na realidade, a gente está enxergando a realidade nua e crua, tal como ela é, e o que nós podemos fazer. Esse é o nosso primeiro passo. Vocês estão dando o primeiro passo em fazer essa reflexão e estar aqui, ouvindo, debatendo sobre isso. O que a gente está aqui hoje trazendo para vocês é um pouco dessa teoria associada à prática, né, para a formação de vocês. Ninguém consegue criar sem conhecer, ninguém almeja aquilo que não conhece. Então, como que eu vou pensar saídas, estratégias, né, principalmente agora nesse momento de pandemia, para levar os meus alunos a ter um pouco que seja, né, de informação e conhecimento,
se eu não conheço, se eu não entendo nada desse universo da cultura digital? Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é dar esse primeiro passo. Vamos começar a entender que universo é esse. Existe outro caminho, como fazer? Então, é muito legal. Aqui eu estou vendo os comentários maravilhosos. Eu queria até falar de uma aqui, professora. Deixa eu tentar aqui ler. Vocês me perdoem, mas eu achei muito interessante. Ó, me permite, tá, Madalena? A Madalena Caldeira fala assim: precisamos estar abertos demais à aprendizagem e bem conscientes da nossa realidade, da realidade dos nossos alunos. Muitos desafios, começando pela formação de professor. Então, de fato, Madalena, e depois ela faz comentários interessantíssimos aqui. A acessibilidade aos recursos ainda é um grande entrave. Aí tem pessoas aqui que falam da questão de ter as crianças terem apenas um aparato tecnológico em casa para dividir com várias outras crianças. Esse é o nosso chão, gente. É o seu, é o nosso. O nosso desafio é esse, é grande demais. É reivindicar por melhorias e, ao mesmo tempo, fazer algo. Eu sou parte disso. Eu preciso agir. E vocês estão iniciando, dando o primeiro passo, conhecendo, se apropriando dessas informações. Como vai ser feito? As ideias vão surgir. Os caminhos vão aparecer. Então, a gente vai começar aqui a debater um pouco sobre metodologias ativas, que a metodologia ativa, ela conversa muito com o momento que a gente está vivendo. Ela parte de um conceito de aprendizagem ativa. Não é novo, tá? Isso acontece lá desde a escola nova, onde eles já tinham a ideia de que a aprendizagem, que o aluno tinha que estar no centro, né, da aprendizagem. Então, esse é o princípio dessas metodologias ativas, e ela vai vir auxiliando da seguinte forma. É claro que nesse período remoto a gente fica mais limitado, mas eu tentei trazer alguns exemplos práticos para vocês dentro do cenário que vocês estão vivendo. É claro que vão ter entraves, mas a gente vai tentando, na medida do possível, fazer as adequações. Mas quando a gente retornar para a sala de aula mesmo, ela vai ficar mais fácil. A metodologia ativa não implica tecnologia. O uso de uma metodologia ativa não implica a tecnologia, a não ser quando a gente está falando de ensino híbrido, que aí sim, de fato, implica o uso de uma ferramenta tecnológica, de um ambiente online. Então, elas são qual é o eixo, o grande eixo da metodologia ativa? São caminhos interativos, é promover essa interação, essa troca. O aluno tem que falar, o aluno tem que participar, o aluno tem que criar. Eu tenho que me aproximar desse aluno para personalizar essa aprendizagem. Eu tenho que entender quem é esse aluno, qual é a sua realidade, quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades e facilidades. Então, quando a gente tem esse cenário da nossa sala de aula, eu não gostaria que vocês pensassem nisso agora só como pandemia, como professor mesmo de sala de aula. Como se aproximar desse aluno? Que tipo de mecanismos em sala de aula nós podemos fazer para que eu me aproxime desse aluno, entenda quais são as dificuldades, como personalizar essa dificuldade? Poxa, eu tenho uma turma completamente heterogênea, como que eu vou conseguir atender a todos nas suas especificidades? Então, a metodologia ela vem apresentando, né, algumas formas, alguns caminhos. E eu vou mais para frente fazer uma crítica até sobre o uso delas, mas continuando, então, ela tem que estar, o aluno está nesse centro da aprendizagem, ele é a nossa maior preocupação, se ele está aprendendo de fato, construindo conhecimento de forma compartilhada. A gente cresce mais quando a gente compartilha. Quando você me traz aqui, quando vocês colocam isso daqui no chat, eu estou vendo a realidade de vocês. O chão da escola, vocês estão compartilhando comigo dados, e eu estou aprendendo mais com isso. E assim eu vou conseguir pensar melhor em estratégias. Ano passado eu fiz trabalhei com os professores da sala de tecnologia aqui de campus, e ouvi-los era muito interessante, porque eles tinham salas, né, de tecnologia, que era chamada antiga sala de informática, e tinha professor que a sala de aula, a sala de informática tinha tecnologia, tinha internet, perdão, e outras não. Então, quando a gente ouvia, né, quando eu conseguia ouvir esses detalhes, eu conseguia pensar saídas para eles.
Então, esse ato de compartilhar informação, compartilhar conhecimento, é rico, a gente aprende. Pensa na sala de aula, um colega que traz uma informação, que ele viu, que ele leu, que ele, enfim, assistiu na TV, e fala para outro colega, e relaciona uma vez com o professor. Eu já tive uma situação dessa, eu fui explicar um conteúdo na sala de aula, do 4º ano do ensino fundamental. Era um conteúdo que eu não tenho muito apreço. O conteúdo, o objeto de conhecimento era minerais. E eu fui surpreendida, porque eu estava preparando minha aula e eu falei assim, meu Deus, eu tenho que criar alguma coisa legal para os meus alunos aprenderem minerais e não perceberem que eu não tinha nenhum apreço assim, com esse conteúdo. E aí eu preparei algo e cheguei na sala e comecei a perguntar. Eu fui preconceituosa, porque eu achei que ninguém ia saber nada disso. Como eu não gostava muito, eu achei que eles não iam também. Eu cheguei, assim, empolgada, tal, mas eu tive a curiosidade ou a luz, não sei, isso já faz tempo. Eu tenho 11 anos de sala de aula de 4º ano, isso foi, assim, lá para o meu 3º ano de trabalho, de 4º ano, e quando eu entrei e fiz uma pergunta para eles, né, eu tinha falado que a gente ia estudar minerais antes, os minérios, e quando eu entrei nesse outro dia, né, na sala para estudar, e falei para eles, e aí, hoje a gente vai estudar um tema muito legal, muito interessante, eu mesmo não acreditava naquilo, mas perguntei, e eles falaram assim, aí um aluno, eu falei assim, o que vocês sabem sobre isso? Tem alguma curiosidade que pode compartilhar com a tia? Tá? E o aluno falou assim, tia, muito tímido, um aluno que eu nunca esperaria que fizesse aquilo. Ele virou para mim e falou assim, tia, e outra, ele não atendia um perfil de aluno que muitos já moldam, porque ele era tímido, ele era mais na dele, não era aquele extrovertido e tal. Ele falou assim, tia, posso falar? Claro, fala. E ele falou assim, tia, eu amo os minérios. Eu adoro estudar os minérios. Inclusive, eu já li um monte de coisa legal sobre isso. Ele tinha um parente que trabalhava numa marmoraria, uma coisa assim. Tinha uma influência de um parente que trabalhava e já tinha apresentado para ele algumas pedras, não sei o quê. E eu gosto muito disso. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que eu tenho para você. E quando ele abriu a mochila dele, ele tirou um monte de pedra, de todos os tipos. Ele começou a falar cada coisa assim, que eu não conhecia. E aquela aula, gente, foi uma lição para mim. Foi uma lição. Então, aquilo que é compartilhado, quando você dá voz a esse aluno, quando você personaliza, quando você aproxima desse aluno, a gente é surpreendido. E continuando. Então, as tecnologias digitais, elas potencializam a aprendizagem, mas não são metodologias ativas, tá bom? A tecnologia digital não é uma metodologia ativa. Pode passar, por favor. Elas não podem ser usadas como receitas. Então, vocês vão ver que existem várias metodologias ativas e a gente não pode fazer dela uma receita de bolo, uma coisa assim prontinha. Você tem que adaptar a sua realidade, você tem que elaborar uma visão crítica sobre ela, como que você vai levar e fazer com que os alunos aprendam com essa forma de ensinar. A aprendizagem ativa, a personalização, o protagonismo, a problematização, interação, colaboração, são eixos, né? Eles devem estar sempre no centro. Thalita, então, se eu colocar meu aluno para falar, para agir na sala de aula, eu estou usando uma metodologia ativa, você está usando um critério dela. Mas existem caminhos, né, para você fazer com que ela aconteça de fato. E a gente vai ver alguns lá. Pode passar, Shane? Aí, Milena. Aqui eu trago alguns, existem muitas metodologias ativas. Se vocês quiserem sugestões, né, de livros, eu indico esse daqui. Vocês conseguem visualizar? Não? Dá para ver ou não? Não, chega mais pertinho um pouco do computador para ver se consegue. Acho que não, porque tá com fundo. É verdade. Eu tenho ele aqui também, eu vou pegar o meu para mostrar.
Tá, joia. O nome dele é Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. E também eu tenho um outro livro que eu posso indicar para vocês, que é muito legal, que é a Sala de Aula Inovadora. Ela traz, assim, muitas práticas, né? Muitas sequências didáticas, ensinando a gente a colocar em prática. Então, aqui eu trago algumas metodologias. Instrução por pares, ensino sob medida, sala de aula invertida. Ele é bem legal, é um bom começo para a gente começar entendendo esse cenário. Tá joia, Chay, obrigada. Tem aprendizagem por problema, aprendizagem por projetos, por games, por jogos, ensino híbrido. Existem muitas metodologias ativas. Pode passar um pouquinho. Não tem como, né, a gente adentrar, né, todas elas, até porque o nosso caminho aqui foi fazer essa leitura do todo. Eu trago aqui, apresento para vocês 3 metodologias ativas, né, que elas vão ajudar a articular o conhecimento específico da disciplina com a tecnologia e com o ato de ensinar. Esse é um caminho, né? Se não tiver tecnologia, Thalita, para fazer isso, não tem problema, você não vai usar a tecnologia, porque ela não implica o uso de uma tecnologia. Então, o primeiro é o PBL. O que é o PBL? Que é a aprendizagem por problemas. É o uso de um problema do mundo real. Eu cito mais lá na frente um exemplo prático para vocês verem como a gente aplica isso na realidade. Então, tem que envolver uma situação do mundo real. Ela não tem um fim aberto, e eu vou mostrar a vocês por quê. Ela promove a integração dos conceitos e habilidades necessários para a solução. Então, a aprendizagem por problema, você pensa num problema relacionado já àquele conteúdo que você vai trabalhar, né? Então, se você quer trabalhar, por exemplo, cadeia alimentar, o seu problema, então, se você quer trabalhar a cadeia alimentar, os seus conceitos a serem trabalhados a organização da cadeia alimentar, a função de cada um lá na cadeia alimentar, como que o equilíbrio, né, dessa cadeia alimentar interfere na natureza. E então, você tem a teoria. Aí, como você vai jogar numa situação problematizadora? Poxa, eu quero usar a metodologia ativa por problema. Você vai pensar num problema articulado já com o que você quer lá na frente. Então, vamos pensar aqui um problema junto comigo. Uma vez eu li, uma coisa que está na minha cabeça aqui, uma vez eu li que tinha um rio, que quando as pessoas iam se banhar nesse rio, era numa cidade onde tinha um rio próximo, e a população gostava muito de se banhar nesse rio, e sempre aconteceu isso, eles sempre tomavam banho lá, e nada era normal, natural, até que um dia eles foram se banhar, né, nesse rio, e muitos peixes, piranha, começaram a atacar esses banhistas, né, e eles começaram a ficar assustados, porque por que isso estava acontecendo? Sempre eles tomaram banho e não acontecia. Então, isso é uma reportagem mesmo, aconteceu, eu só não me lembro aonde, mas isso pode ser minha situação problematizadora. É a realidade. E ali eu posso perguntar para eles por que os banhistas foram atacados pelo peixe piranha. Esse é o meu problema, é o meu ponto de partida. O que os alunos vão ter que fazer? A PBL ela tem um caminho a ser seguido. Então, eles vão começar a indagar, a criar hipóteses. Por quê? Eles não conhecem cadeia alimentar, você ainda vai trocar com eles esse assunto. Então, eles começam a criar hipóteses ali. Por que será que eles atacaram? Porque tem muito peixe nesse rio, apareceu muito peixe. Sei lá o que a criança vai falar. Eles vão trazer vários. E isso tudo pelo senso comum. São hipóteses deles sem conhecer a fundo. E aí depois você vem nesse debate com todos eles, né, lançando um pouco de teoria, que pode ser liberado antes para eles irem pesquisando. Você pode anotar na agenda, você pode o que for. Você pode indicar leituras, mandar uma folhinha, se for no presencial, o que for. Ou se você tiver acesso a esse aluno pelo WhatsApp, você pode mandar um textinho pelo WhatsApp, um videozinho pelo WhatsApp, o que for. E aí eles vão começar a ler, entender, e aí você retorna com esses alunos. Vamos trocar? Vamos debater sobre isso? O que vocês leram? O que vocês viram? Então esse aluno vai começar a vir com um pouco mais de conteúdo, né?
do que pode ser, do que pode, eles ainda não sabem do que pode. E você, junto com eles, vai fazendo essa mediação das teorias, junto com as falas deles. Tá vendo como ele está sendo protagonista? Tá vendo como você está personalizando? Você está usando uma metodologia, você está colocando ele no centro, você está colaborando, está tendo partilha de informação. E aí, você faz a troca e teoriza a situação para eles entenderem, coloca ali o conteúdo, eles chegam à conclusão por conta deles, eles vão chegar a esse clique a partir da sua mediação e das informações que você vai colaborar junto com as pesquisas deles, e aí você pode propor o que poderia ser feito para solucionar esse problema. Esse aluno, ele vai ter ideia da funcionalidade da cadeia alimentar, do desequilíbrio, ele vai começar a entender de fato a nossa contribuição dentro do meio ambiente com o meio ambiente. Então, o PBL é basicamente isso, assim, de uma forma bem rápida. Eu só ia dar um exemplo de PBL que um professor meu fez. Ele queria trabalhar com placas tectônicas, né? Era um tema de geografia. E aí tinha acontecido recentemente um terremoto em um determinado lugar, tinha saído na mídia, foi noticiado. E aí ele trouxe essa notícia, né, de uma maneira bem assim, vocês ficaram sabendo, gente, que teve um terremoto, tal lugar assim, assim. Aí tinha eu ouvi, passou na televisão e tal, aí o outro, não vi não, deixa eu ver, entra na internet pra você ver, olha no celular, tal. Aí, a partir dessa situação que ele trouxe para a sala de aula, ele não disse que os alunos iam estudar com placas tectônicas. Ele simplesmente fez esse comentário. E aí falou assim, gente, será que aconteceu, né, para acontecer esse terremoto? O que será que levou esse terremoto? Traz para mim essa resposta na próxima aula, pesquisa para mim e traz. E aí, os alunos foram, né, tiveram isso claro. Conseguimos que todos os alunos pesquisassem? Não. Conseguimos que a turma inteira trouxesse resposta? Não. Mas aqueles 5, aqueles 10 que foram em busca, eles foram os motivadores na aula seguinte. Porque eles foram procurar saber, eles entenderam como é que funcionava e vieram com essa conversa. Professora, o terremoto aconteceu porque tem umas placas tectônicas, isso, aquilo, outro. E aí a professora começou a trabalhar com o assunto de placas tectônicas, né, com base nesse acontecimento. E aí, depois de toda a construção, de todo o ir e vir que foi feito com esses alunos, ela realmente lançou uma questão que foi assim, gente, será que a gente teria como criar alguma coisa, não sei, que pudesse sinalizar, que pudesse avisar que o terremoto ia acontecer? E aí já foi uma próxima etapa, né? Que aí eles foram para o Espaço Maker, fizeram toda uma prototipagem lá com base na ideia deles. Mas foi um problema, né? Ela trouxe uma situação real, um fato concreto, para relacionar com aquele conteúdo que era o próximo conteúdo dela. Ela foi uma professora atenta, conectada, e entendeu que aquilo ali poderia servir de fato como um elemento motivador, né? Como uma situação, problema para traçar uma solução. E aí foi uma aula super legal, os alunos tiveram, assim, ideias muito criativas, eles prototiparam várias coisas, então, assim, você percebeu que aconteceu conhecimento, que construiu realmente conhecimento. Então, é um exemplo também eu vivi essa experiência com os alunos, então eu pude acompanhar, que foi bem interessante. Muito legal. E o segundo que a gente trouxe também para conversar com vocês é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela acontece em 3 momentos, né? A gente disse que tem uma pré-aula, uma aula e uma pós-aula. A sala de aula invertida, ela vem para todas aquelas teorias que a gente acaba trabalhando muito em sala de aula, né? Ela pode ser antecipada, o aluno pode ter contato com essas teorias antes de chegar à aula. E a gente potencializar a aula mesmo em si, para tirar dúvida, para debater, para registrar, para sistematizar. Então, ela tem um caminho. Aí aqui vem até uma citação, né, de fazer em casa o que era feito em aula, vamos dizer assim. Significa transferir eventos que tradicionalmente eram feitos em aula para fora da sala de aula. Porque a pré-aula, né, acontece em casa com eles. E a aula na escola. E a sala de aula invertida, ela requer o uso de uma ferramenta tecnológica.
a gente precisa de um ambiente virtual de aprendizagem para ela acontecer, porque esse aluno precisa interagir com o professor. Então, esse ambiente virtual de aprendizagem, ele tem um chat, tem um fórum. Só para dar um exemplo de ambiente virtual de aprendizagem para vocês, nós temos o Schoology, nós temos o Google Class, que são ambientes, né, que o professor consegue colocar materiais ali para o aluno ter acesso, o professor consegue abrir um fórum de discussão sobre aquilo que está sendo colocado ali como material, enfim. Então, trata-se de uma abordagem pela qual o aluno assume a responsabilidade pelo estudo. Isso é difícil, gente, porque esse aluno é implementar mesmo essa cultura. A gente tenta fazer muito isso e a gente tem que ser persistente. Por quê? Quando você libera um conteúdo antes para o aluno, alguns não veem, alguns não leem, porque aluno é aluno. Tanto tecnologia ou não, aluno é aluno. Então, a gente precisa implementar essa cultura do aluno antecipar o estudo. Ele lê antes aquela temática. Então, a gente tem que ser muito esperto, a gente tem que provocar ele, botar uma charadinha, premiar. Então, olha, tem uma charadinha para vocês lá para a pré-aula sobre o conteúdo que nós vamos ver. E eu deixei lá um vídeo e um textinho para vocês lerem. Assim, envolver nessa pré-aula, para eles poderem ir lá, acessar, ver, e ler. E a gamificação, eu vou mostrar ali embaixo como que a gente pode fazer isso dentro da realidade de hoje, tá? Se for uma realidade de sala de aula, automaticamente vocês podem, automaticamente não, isso vai implicar vocês terem lá o uso de uma ferramenta digital para esse aluno em casa conseguir acompanhar. O WhatsApp não é um ambiente virtual de aprendizagem, só que a gente pode fazer adaptações, né? Porque a nossa meta maior é que o aluno aprenda com significado. E a gamificação. A gamificação, existem plataformas. A gamificação dá para fazer com tecnologia digital ou não. Tá? A gamificação, ela usa estratégias de jogos como atividades no processo de ensino-aprendizagem. E é um aumento gradativo da dificuldade, da complexidade, dos assuntos e das premiações e recompensas por acertos ou conquista. Vai muito além de pontos, medalhas, enfim, é claro que a gamificação, ela tem uma linguagem, tem que ter quando você usa essa metodologia, tem que ter uma linguagem gamificada. Então, você tem que ter ali estratégias de superação, de nivelamento a primeiro nível, aí o segundo nível vai ser mais difícil. Então, se você usar uma plataforma, existem plataformas que já vêm pronto com essa estrutura, por exemplo, o Kahoot. Mas se você não quiser usar uma tecnologia digital e quiser fazer em sala de aula, você pode fazer dentro da sua própria escola mesmo, desafios desse jogo gamificado para os alunos, né, relacionado aos conteúdos. Com etapas. O primeiro passo, você bota em uma etapa, ele tem que desvendar alguma situação ali, naquele cenário, e aí você articula com a temática, e aí um segundo cenário, para ele conseguir para o segundo cenário lá, ele não pode ir se ele não descobrir a charada principal do primeiro. Então, eu estou falando rapidamente aqui, mas vocês podem usar plataforma digital, um aparato como o Kahoot, e tem vários outros, ou vocês podem fazer no espaço mesmo da escola, sem tecnologia. E aí você vai estar colocando o aluno para pensar, para protagonizar. Você pode personalizar suas atividades, entender quem é seu aluno, quais são as dificuldades deles ali, e tentar aproximar. Então, a gente vai trazer para explicação só essas três, mas existem muitas outras, como vocês viram, e agora a gente vai trazer alguns exemplos práticos, pensando em que cenário. Conversando com a Angeline, ela falou que uma forma, né, de conseguir... Passa um pouquinho, será que já são os exemplos? Eu acho que ainda não, eu estou me antecipando. Aqui é um modelo de sala de aula invertida, o antes, o durante e o depois. Olha o que acontece antes. É a preparação do conteúdo pelo professor, ele compartilha com os alunos esse conteúdo, os alunos acessam esse conteúdo. Durante a aula, esclarece dúvidas sobre a leitura desse conteúdo, realizam atividades práticas, trocam.
E depois do pós-aula, eles avaliam e decidem um novo tópico. E revisam aquilo que foi estudado, o que ficou de dúvida e tal. Então, esse aí é só um gráficozinho da internet, só para vocês visualizarem. Pode passar um pouquinho. E aqui, a gente vai ver como trabalhar, a gente vai juntar, como trabalhar a cultura digital na escola. Então, de tudo que a gente falou, como que isso pode acontecer? A gente já deu alguns exemplos, mas agora a gente vai sistematizar bonitinho aqui. E para explicação desse quadro que gostaria de pegar uma fala de uma colega que foi lá no chat. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se Cassiana me permite, eu gostaria de usar um comentário dela aqui, para a gente fazer o início dessa discussão. Cassiana Anjos falou assim: a tecnologia sozinha não transforma a educação. É preciso objetivo pedagógico, onde a tecnologia se torna o meio para alcançá-lo. E o professor, o mediador e o orientador do uso das tecnologias. Perfeito, Cassiana. A fala de Cassiana, eu busquei a fala de Cassiana, que vai ao encontro de uma teoria do que a TPEC, chamada TPEC, ela aborda. O que é essa TPEC? São processos de integração das tecnologias às práticas pedagógicas. Tecnologia digital, tecnologia por si só é fria. Você pensar, vou usar um Kahoot, vou usar um Canva, vou usar... Ela sozinha não serve para nada, gente. Ela vai ser fria. Você tem que ter uma intencionalidade ao fazer uma escolha de uma tecnologia. Ela não pode ser assim, eu vou usar porque ela vai ser o diferencial. Às vezes não vai dar em nada. Às vezes uma aula expositiva vai ser melhor do que você pegar aleatório uma ferramenta. Então você precisa saber por onde você quer ir, para onde você quer ir, qual é o objetivo da sua aula. Então, a TPEC, ela implica conhecimento do conteúdo, conhecimento tecnológico e conhecimento pedagógico. Quando eu falo de conhecimento pedagógico, envolve o quê? O objetivo da sua aula, aonde que você vai, o que você quer alcançar com aquela aula, o que você quer ali, né, ensinar, qual a melhor metodologia a ser utilizada ali. É uma metodologia ativa para fazer a relação disso tudo e fazer com que o aluno aprenda. Então você tem que ter um conhecimento pedagógico, um conhecimento do conteúdo, que todos nós somos especialistas na nossa área. Então você quer dar ciências, você tem que entender daquele conteúdo de ciências. E o outro, o conhecimento tecnológico, que é a ferramenta. Como a Cassiana disse, se você pegar só conhecimento tecnológico, não vai adiantar de nada. Então é a articulação desses três, da teoria ligada ao conteúdo que eu quero trabalhar, o pedagógico, que são os objetivos, a metodologia, como vou ensinar, né, esse aluno e como ele vai aprender, caminhos cognitivos que ele vai realizar para aprender, junto com o tecnológico. A escolha da tecnologia tem que ser o último. E se for necessário? Primeiro você tem que ver o que você quer ensinar, para ver se ela vai estar a serviço para potencializar a sua aula. Chay, quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Já falou tudo aí. E agora que vem os exemplos, pode passar, Milena. A gente já está finalizando, tá, pessoal? Já estamos indo aí para o final. Então, vamos para a prática. Então, o que a gente fez aqui? A gente buscou algo da BNCC, né, que é o nosso norte. E aí a gente viu qual é o objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é o conteúdo. A gente colocou aí testemunho histórico. E aí tem a habilidade a ser trabalhada, expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em compreender, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor, usando a palavra com um tom de voz audível, tal. A outra é identificar aspectos do seu crescimento por meio de registros
das lembranças particulares e de lembranças dos membros da sua família, da comunidade. Então, de que forma você pode desenvolver essa habilidade com seus alunos? Então, a meta é, os alunos precisam, vamos supor, né, que eles têm que sair dali entendendo de que forma esses registros dessas lembranças, né, familiares são significativas, são importantes. Registrar isso tudo. Então, tem várias formas de trabalhar isso aqui. Mas, abrindo para o conteúdo de testemunho histórico, o aluno tem que entender que uma certidão de nascimento é um registro histórico em modelo escrito. Que eu estou falando da teoria aqui de uma forma bem superficial, tá, gente? Só para a gente criar um cenário. Ele tem que entender que quando um avô ou uma pessoa, a família dele, conta uma história para ele, do tempo dele, lá, senta meu filho, meu neto, senta aqui que eu vou te contar uma história. Isso é um testemunho oral. É registro. Então, ele tem que se apropriar desses conceitos. Então, o professor, ele não vai chegar já contando isso para o aluno. Testemunho oral é isso, testemunho histórico é isso. Por que perde a graça? Não? Então, você tem várias formas de trabalhar. O que a gente está dando exemplo aqui é usando a metodologia ativa, porque é o tema que a gente está estudando, que é a sala de aula invertida e a gamificação. Nós usamos duas metodologias ativas aqui. Não necessariamente precisa disso, a gente que integrou. Então, qual seria o primeiro passo? E lembrando que a gente colocou aqui o WhatsApp. Por quê? Porque em conversa com a Angelina, e também é o que muitos municípios estão fazendo, né? O WhatsApp está sendo um recurso de saída para esse aluno interagir com o professor, para ele ter o mínimo de informação e troca de conhecimento ali. É o melhor? Não. É o mais adequado? Não. Mas é um ponto de partida escolhido pelos municípios, tá? Então, pensando nisso, o professor pode fazer o quê? Primeiro, criar um grupo, né, com seus alunos, marcar com ele alguma hora para vocês se encontrarem, porque se tiver mais de um filho dentro da casa, usando aquela mesma ferramenta, não pode bater, então é bom a gente estar articulando isso, se aproximar dessa realidade, entender e ver qual é a melhor forma. Então, esse passo eu vou passar, tá bom, gente? Porque isso daí é bem específico de vocês. Então, o professor, ele vai fazer um combinado com o aluno. Olha, nós vamos ter 3 momentos aqui nas nossas aulas. Vamos ter a nossa pré-aula, que você pode dar para ele como uma tarefinha de casa. Vamos ter a aula e a pós-aula. E ali, você pode liberar para essa pré-aula um videozinho. Lembrem sempre que tem que ser muito pequenininho. Você pode gravar esse vídeo e liberar. Você pode pegar na internet um vídeo curtinho, já sendo o ponto de partida da teoria que seu aluno tem que aprender. Do que ele vai ter que estudar lá. Porque ele já assiste esse videozinho, já se sente empolgado. Você pode mandar um textinho bem curtinho para ele sobre esse conteúdo. Você pode mandar uma indicação de um site para ele ter acesso. E aí, você vai falar assim, olha, essa é a nossa tarefa de casa. Ouça um vídeo, façam anotações no caderno, claro, de acordo com a série e tudo mais. E marca um momento para o encontro desse debate. E aí vocês vão começar a ouvi-los. Thalita, como que eles vão fazer no WhatsApp? Eles vão gravar um áudio. Vai ser muito áudio para ouvir. Vai, mas vai ser aquele horário que você se prontificou a estar com seus alunos. Então, são 2 horas, 1 hora de contato com eles, 40 minutos, vocês decidem. E ali vocês vão falar assim, aí você já combina com eles, né, para mandar, para na hora da aula, eles mandarem um áudio do que eles entenderam, do que eles leram. E aí você cria algumas regras, a gente não cria regras na nossa sala de aula, cria algumas regras com os alunos de, assim, primeiro ouvir o colega e depois gravar ou então grava todos, mas você vai verificar se todos ouviram o áudio, para ter essa interação, essa troca, esse compartilhamento de informação. E aí você vai lançar, né, junto com eles o que eles já estão estudando, a teoria sobre o testemunho. Vocês podem pedir a eles para mandarem áudios de algum avô,
para dar exemplo de um testemunho oral, uma foto, por exemplo, de uma máquina de costura, que é um testemunho de objeto. Essa máquina, às vezes a mãe tem uma máquina, a mãe é costureira, ou conhece, ou alguma coisa antiga que eles têm em casa, né, dos avós, e eles podem mandar as fotos, e aí vocês debatem, olha, isso aí, que tipo de testemunho? E assim vai envolvendo. E após aula, você pode liberar um game, o link de um game. Um link onde você vai ter que entrar na plataforma, você fazer uma conta, preparar esse game e liberar o link para eles poderem fazer. Pode ser pelo formulário Google, pode ser pelo Kahoot, ou o que for. E para ver se eles, de fato, né, conseguiram entender o conteúdo que você explicou. Eles podem fazer isso fora do contato com vocês, em outro momento. E aí, na outra aula que vocês tiverem com eles, vocês voltam a esse game, o resultado, e começam a trocar ideias sobre isso. Tá? Então, isso é um exemplo de usando a sala de aula invertida e a gamificação, claro, como eu falei, adaptando para o que nós temos, porque o WhatsApp não é um ambiente virtual de aprendizagem, a gente está fazendo adaptações na medida do possível, né? E um outro e último exemplo, Chay, você pode falar esse? Que pode descer? O próximo exemplo, nós pensamos em ciências, né? Nós pensamos em ciências, e aí a gente pensou assim, Fundamental 1, né? Um dos conteúdos que quando a gente trabalhou no Fundamental 1, a gente trabalhava com plantas, as funções das plantas, o processo, né, de fotossíntese e tudo mais, e aí qual seria o objeto de conhecimento segundo a BNCC? Funções das plantas. Lá dentro da BNCC tem essa habilidade, né, identificar as principais partes de uma planta e a função desempenhada por cada uma delas. E aí a gente pensou, o que nós temos em mãos para utilizar? A Prefeitura de Campos, acredito que a Prefeitura de Macabu também, seja o celular e o WhatsApp. Então, seria esse o recurso que a gente utilizaria, né? E a sala de aula invertida e a PBL integradas para poder facilitar a realização daquilo que a gente idealizou. Então, na pré-aula, né, o primeiro momento seria pensar em uma situação, como a gente deu alguns exemplos anteriores, fundamentada em fatos reais, em acontecimentos reais, né? Então, qual foi a situação que nós idealizamos aqui? Uma criança foi com a mãe num horto municipal, como a gente tem aqui em Campos, né? Ou ela foi num horto que vende plantas, alguma coisa assim, e aí ela levou essa plantinha para casa, resolveu comprar uma planta e levar para casa. Ou ganhou também, né? Isso, eu ia dar esse exemplo, ou ganhou uma plantinha de alguém. Vocês podem criar de acordo com a realidade mais comum aí, né, da cidade, do espaço de vocês. Beleza. A criança levou a plantinha para casa, passaram-se alguns dias e essa plantinha morreu. E aí o professor lançaria a seguinte pergunta, sem dar grandes detalhes, porque quando a gente dá muitos detalhes, a gente induz o raciocínio do aluno. Então, se eu já direcionar, se eu já der as condições, o que muitas vezes a gente faz, né, a gente já direciona o aluno para pensar o que a gente quer. Então, quando eu digo apenas que a plantinha morreu e o que pode ter acontecido, ele vai começar a pensar, gente, será que foi o que aconteceu? Ou esqueceu de molhar a planta? Pode ser uma coisa. Será que a planta ficou em algum lugar que não pegava o sol? Será que essa planta não é adaptada para ficar num vasinho? Ela precisava estar na terra? Será que colocaram alguma coisa na planta que não deveria colocar? Ela vai levantar hipóteses, né? E vai trazer essas possibilidades. E aí, o professor, o que ele faz em meio a esse processo? Nesse momento de pré-aula, ele faz a situação-problema, o aluno vai para casa para poder ler esse material que o professor sugere por meio do WhatsApp, né? Ele vai ter um material de apoio, pode ser um texto, um vídeo de 3 minutinhos, alguma coisa de um site, algo que ele vai direcionar o aluno de acordo também com a faixa etária, porque, evidentemente, essa seleção de materiais, ela é uma habilidade do professor, né, tem a ver com aquela parte de domínio do conteúdo que a gente viu na TPEC. E aí o professor, selecionando esse material para esse aluno, não pode ser nada muito extenso, não pode ser um texto de sei lá quantas páginas, porque o nosso aluno não vai ler.
né? Eu fiz algumas experiências com ensino superior, por exemplo, sala de aula invertida, e muitas vezes os alunos também não liam, porque eram textos grandes, a realidade também daquelas alunas era uma realidade de trabalho, fora de casa, então a gente precisa entender a realidade desse aluno para adaptar esse material. E aí, pode seguir, depois desse momento de pré-aula, né? Próximo. Que chega o momento da aula, né? O que vai acontecer nessa aula, que é o momento ali de troca, no momento síncrono? Então, por exemplo, eu só vou marcar com os meus alunos, eu teria ido à aula tarde, né, de 1 às 5, por exemplo. Eu não vou ficar de 1 às 5, impossível, né, ficar de 1 às 5 em um momento síncrono dando aula para os alunos. Vou marcar com eles 2h30, por exemplo, né, não sei como está sendo a orientação para a Conceição de Macabu, mas eu estou divagando numa possível realidade aqui. E aí vou marcar com os meus alunos 2h30, e nesse horário que eu encontrar com eles, vai ser para quê? Ou sincronamente ali, né, que os alunos tenham internet para poder fazer, de repente, uma chamada ou não, ou que seja apenas por uma troca mesmo de conversas, de áudios, como eu sei que tem algumas cidades funcionando dessa maneira, e aí eles vão colocando o que eles entenderam, vão relacionando com as possíveis possibilidades que eles identificaram lá, relacionado com texto, com vídeo, e aí o professor amarra essas ideias, essas falas que vão vir muitas vezes desorganizadas, um aluno vai sugerir uma coisa, outro aluno vai sugerir outra, e dentro dessas propostas o professor relaciona de modo científico, ele vai trazer o conteúdo, porque aí a função de trazer de fato o conhecimento mais aprofundado é nossa, né, do professor. Então ele vai trazer o conteúdo que justifique determinadas soluções ou determinadas situações que os alunos vão colocar, dando aí uma condução, uma explicação correta, uma resposta, entre aspas, correta para o problema, né, e aí os alunos levam a uma construção desse conhecimento. E aí você pode propor ao final, né, para que eles pensem em uma solução criativa para resolver esse problema, né? Fazer o que pode ser feito para que essa plantinha não morra em uma segunda possibilidade, em um outro momento, né? A hora que uma outra planta vier, o que pode ser feito ali naquele ambiente, naquele local, por aquelas pessoas, para que a planta não morra. Então, você trouxe uma situação, problema, algo concreto, esse aluno trabalhou o conteúdo junto com a situação, você levou uma construção e no final você ainda dá uma proposta, né, que é a criação de soluções para esse problema. Então, essa é uma forma de você integrar a metodologia ativa sala de aula invertida, que é pré-aula, aula e pós-aula, que tem esses passos, e a metodologia que envolve a solução de problemas, né, que é a PBL, que é partir de algo concreto para criar soluções. Foram 2 exemplos práticos, além de outros, né, que a gente citou, para contribuir com vocês. São inspirações, na verdade, né, de práticas que a gente viveu, que a gente já experimentou na escola, né, e que são possíveis de serem realizados. Então, agora, nesse final, a gente agradece, né, a participação de vocês, essa troca, né. Claro que nem sempre, por exemplo, não estou conseguindo acompanhar a interação, mas depois eu vou saber, porque as meninas vão me contar a interação de vocês aí na palestra, nas dúvidas, e agradecemos a atenção de vocês, né, aqui nós somos professoras como vocês, a Thalita falou a palavra certa, desbravadoras, né, de muita coisa, onde a gente às vezes não vê solução, a gente corre atrás, a gente tenta criar para poder solucionar diante do problema e da realidade que a gente tem. E a gente queria também convidar vocês, porque nós lançamos, na verdade, há alguns dias, né, tem pouco tempo, nós já trabalhamos com formação de professores há um tempo, nós já trabalhamos dando palestras, fazendo formações há um tempo, no ensino superior também, e a gente resolveu, né, nós somos 3 amigas, eu, Thalita, que vocês estão vendo, Milena, que está projetando o PPT, nós temos um Instagram, né, temos um projeto, algo assim, vamos dizer, um sonho que a gente está, né, idealizando, que é trabalhar com essa formação tanto para instituições públicas quanto para instituições privadas, né, como a gente está aqui em contato com vocês. Então, aqui a gente queria convidar vocês para seguir, né, de repente, se vocês puderem, se interessarem para vocês esse conteúdo, a gente tem lá algumas das nossas palestras, algumas coisas que a gente faz, nós somos, né, da 3P Educação,
E queremos agradecer a vocês, porque nós somos, além de tudo, primeiro de tudo, nós somos amigas. E depois nós somos parceiros de trabalho. E então a gente juntou aí o nosso amor pela educação nas áreas, nós temos áreas, algumas áreas afins, algumas áreas diferentes, mas em comum que a gente tem é a vontade de fazer alguma coisa pela educação, né? E não só a educação privada, que a gente também trabalha, mas a educação pública. A gente faz e tenta fazer muito pela nossa rede pública aqui de Campos. E a gente quer agradecer a Angelina, né, esse convite, agradecemos a vocês também por nos ouvirem. Fica o nosso convite para conhecer esse nosso projeto, que tem amor pela educação, que tem também algum conhecimento, né, que a gente estuda e se dedica, e agradecer pelo tempo de vocês, que a gente sabe que tempo hoje em dia é difícil a gente ter, né, e vocês estão aí nos ouvindo já há um tempinho, há uns minutos, e muito obrigada, Angelina, foi um prazer estar com vocês, né? Espero um dia conhecer Conceição de Macabu. Eu conheço pelas falas de Angelina, porque ela defende a cidade onde ela mora, né? Mas a gente não teve oportunidade de conhecer ainda, mas a gente espera ainda ter essa oportunidade. Muito, muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer muito a vocês pela paciência, pela atenção. É uma honra. Eu me sinto, assim, muito feliz, como eu falei lá no início, é uma honra para mim estar falando para professores, estar compartilhando com vocês o que eu acredito, o que eu sonho, e o que também, né, o nosso trio, vamos dizer assim, sonha. A minha vida de estudante, e não foi, assim, fácil, como eu tenho certeza de muitas de vocês. Eu sempre tive uma mãe e um pai que sempre lutaram, né, pelos meus estudos. Eu estudo hoje numa universidade pública, estou terminando meu doutorado, então eu fico muito feliz de ser professora, de ter tido esse caminho na luta que meus pais tiveram em dar para mim, né, aquilo que eles podiam e que foi o maravilhoso, foi o melhor, foi a melhor herança, é a melhor herança que eles me deixaram. Então, eu acho que, de certa forma, eu tenho que devolver todo o bem que eu recebi para as pessoas. Tudo que eu ganhei, tudo que a vida ajudou, né, fez com que eu recebesse, eu tenho que devolver de alguma forma. Então, é muito bom compartilhar tudo isso com vocês e crescer com vocês. Eu te agradeço, Angelina. Muito obrigada por dar a oportunidade da gente trocar com não sei quantos professores, mas professores que estão à frente de uma educação no município, que tem muita força para fazer muita coisa legal. Então, o meu muito obrigado a você, tá bom? E a todos que estão nos assistindo. Meninas, eu que agradeço a vocês, né, Thalita, Chayane, Milena, parceiras também de longa data, né, já participamos de algumas coisas juntas. Agradeço também aos nossos professores que participaram dessa nossa conversa. E eu gostaria de pontuar bem brevemente algumas considerações dos chats, né? Os nossos professores, assim como os professores, acredito, da maior parte das redes, não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo, tem muita preocupação, e é justificável, principalmente num país como o nosso, em relação à infraestrutura, né, disponível aos alunos, esse aparato tecnológico à disposição dos alunos, à disposição das escolas. A gente sabe que a nossa infraestrutura, tanto dentro da escola, ela é precária, como também ela não é a ideal, vamos dizer assim, e também a estrutura tecnológica do aluno também está longe de ser ideal. Mas, sem me alongar muito, eu gostaria de fazer só uma pergunta, deixar como reflexão aí para os nossos professores. Trabalhando em sala de aula, lá no presencial, antes da pandemia, com todos os recursos que vocês tinham, sem falar em tecnologia, né, com toda a tecnologia digital, trabalhando com livro didático, fazendo lá aquele resumo no quadro, será que a gente conseguia atingir todos os alunos? Será que nós conseguimos atingir todos os alunos dessa forma? Ou será que os problemas que existem
nessa estrutura, já nos acomodaram a tal ponto da gente não percebê-los, a gente não conseguir percebê-los e muitas vezes não conseguir até transformá-los. Então, deixo essa pergunta para vocês. Será que a gente consegue atingir 100% dos nossos alunos? Sempre? Deixa lá. E outra coisa, pessoal, é que eu, como as meninas, também pesquiso nessa área de tecnologia, apliquei a minha pesquisa de mestrado no município de Conceição de Macabu, utilizando a sala de aula invertida. Por quê? Porque eu tinha uma inquietação. Não porque eu tinha mais estrutura que vocês, e nem porque os meus alunos de ensino fundamental 2 tinham uma tecnologias digitais mais disponíveis que os alunos de vocês. Não. A minha ida para o mestrado e a minha pesquisa teve como base a minha inquietação de trabalhar um conteúdo com os meus alunos. Eu lembro como se fosse hoje da aula. Eu estava trabalhando colonização da África no 9º ano, e eu achava que os alunos eles tinham que sair dali revoltados, chorando, não sei, mas eles tinham que sair daquela aula com alguma coisa assim, alguma inquietude, algum pensamento, nossa, que coisa terrível que aconteceu, isso não pode mais acontecer, a gente não pode permitir mais isso. E o que eu tive ao final da minha aula foi a total apatia. Eles simplesmente ficaram me olhando, eu falando, passei alguma coisa no quadro, não me recordo no momento, mas eu não tive o resultado que eu quis. Mas por quê? Porque eu também não fui uma motivadora dos meus alunos, eu não motivei, eu não usei estratégias e tecnologias que motivassem esse pensamento crítico, essa inquietação dos meus alunos. E foi aí que eu comecei a buscar conhecimento, e foi aí que eu comecei a estudar para o mestrado, passei um processo seletivo, e apliquei a minha metodologia, a sala de aula invertida, no município, com alunos do município de Conceição de Macabu. Então, pessoal, os problemas, eles existem em qualquer abordagem educacional que a gente for fazer. A gente vai encontrar desafios, mas que a gente tenha também inquietudes, que a gente se movimente, que a gente não fique só justificando as condições que a gente tem, que estão disponíveis a gente, para não ousar. E para fechar essa minha fala, eu vou ler o comentário de uma colega aqui, que falou o seguinte, e eu acho que eu perdi o comentário dela, tá mais em cima, mas eu sei onde é que tá. Aqui, da Madalena Caldeira, não a conheço ainda pessoalmente, mas já cumprimento a Madalena e peço permissão aqui para ler o comentário dela. Ela fala assim, considera essa palestra um ponto de partida essencial na tomada de decisões em busca de melhoria na qualidade da educação. Então, Madalena, é mais ou menos isso mesmo, é o ponto de partida. A gente sabe dos desafios que a gente tem, que a gente encontra no nosso dia a dia, mas, além de ser o ponto de partida, tem que começar lá, te incomodar lá dentro. Será que isso que eu estou fazendo tá bacana, tá atingindo o meu aluno? E, a partir daí, a gente buscar soluções dentro das nossas possibilidades, é claro, mas que a gente tem que ter essa inquietude dentro da gente. A gente não pode se acomodar com os desafios que a gente encontra pelo caminho. E eu sou prova viva disso. Eu, quando vim para Macabu, fiquei anos sem estudar, anos sem buscar, E quando eu descobri o mestrado, comecei a fazer, comecei a ver outras possibilidades, e essa inquietude começou em mim, com certeza eu me modifiquei como professora, E acredito também que o meu aluno sofreu algumas, foi também modificado pela mudança na minha prática. Tá bom, gente? Eu agradeço às meninas pela participação. Mais uma vez, quero agradecer também ao Maicon, que é o nosso professor de informática, que está sendo incansável na nossa jornada pedagógica. E só deixar um recadinho para os nossos professores, de 1º ao 5º, que agora, a próxima palestra de vocês é na sexta-feira, às 2 horas. Então, agora vocês estão aí num período um pouquinho curto, mas é um períodozinho de descanso, e a gente vai ter palestras com outros públicos-alvo, direcionado a outros grupos, mas vocês retornam para o nosso encerramento na sexta-feira, às 2 da tarde.
Tá bom, pessoal? Meu agradecimento às meninas novamente, a todos os professores, a Michael, e até a próxima. Angelina, antes só de encerrar, obrigado pelo agradecimento, só para a gente dar um print com as meninas, depois aqui na tela, e só para deixar uma frase aqui, que é até de Mário Sérgio Cortella, que é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, só para o pessoal, né, refletir, a gente sempre fazer o possível, mesmo dentro das limitações que a gente tem. Eu vou só parar aqui para poder a gente dar um print, a hora que ela pedir para ela parar o compartilhamento, por favor, para dar um print da gente aqui na tela. Tá. A Milena não ligou a câmera. Milena tá com vergonha de mostrar a beleza dela. Milena, parece Milena. Oi, deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Falar um pouquinho para todos que estão nos assistindo. Hoje eu estou em stand-by mesmo, estou por trás, nos bastidores. Mas é um prazer ser parceira de Dalita e Chayane. É um prazer pensar em educação, ser professora como vocês. Então, isso é muito importante dizer. A gente é como vocês, a gente não está na academia, muita gente pensa que a gente está enclausurado, para outros a gente está encastelado, porque tem essa coisa do ego na academia, e a gente não vive essa mentira, né? A gente está na realidade de vocês. Então, a gente tem o prazer de pesquisar, de refletir e de tentar mudar a realidade. Então, é muito bom estar aqui, tentando ajudá-los de alguma maneira e tentando ver o que é melhor, o que a gente pode até mudar no nosso pensamento, né? Porque a gente está em aprendizagem sempre. Essa troca foi muito boa, tá bom? Eu senti nos comentários o quanto vocês têm vontade de fazer. Isso é o principal. Ter essa vontade. A gente sabe que a gente nunca vai ter os melhores recursos, nunca vai ser um mundo ideal, a gente nunca vai estar num mundo perfeito, mas essa vontade tem que sempre estar com a gente, senão a gente não anda nunca, né? É isso, tá bom? Um prazer enorme estar aqui, dividindo com vocês, vendo a vontade de vocês. Sucesso! E façam o que vocês conseguirem fazer, como o Maicon trouxe aí a frase do Cortella pra gente. A gente tem que se mexer, né? Não pode esperar vir o melhor momento, o melhor recurso, senão a gente não anda, né? Com certeza. Eu vou dar um print aqui agora, vamos lá. Foi. Queria agradecer vocês mais uma vez. Vou parar aqui a nossa transmissão aqui.